Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 7. E nós vamos ler do verso 11 ao verso 17. Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Algum convidado nosso que está aqui? Todos aqui são de casa já? Maravilha. A Bíblia diz assim que logo depois Jesus foi para uma cidade chamada, como é que chamava a cidade? Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. E ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. O filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. É extraordinária essa história porque Naim é uma cidade muito pequena. Muito pequena. É uma cidadezinha que, se não fosse a visita de Jesus, nós nunca ouviríamos falar dessa cidade. É uma cidade com pouquíssimos habitantes, uma cidade certamente com a renda per capita baixa, com o IDH baixo. Provavelmente é aquelas cidadezinhas que tem um bar, uma farmácia, uma igreja, né? Que a mesma placa de boas-vindas é a placa de volte sempre, né? Na hora que você fala boas-vindas, volte sempre, já acabou a cidade? Não deu tempo nem de passar marcha no carro, né? Já acabou a cidade. Naim só é conhecida por causa desse episódio. E se você olhar no mapa geográfico bíblico, você percebe que aquela cidade sequer está na rota de Jesus. Então é como se Jesus estivesse indo do Juiz de Fora para o Rio de Janeiro e desse uma passadinha em Muriaé. Você fala, não, mas não tem nada a ver. Pois é isso. Não, mas lá não é caminho. Pois é, não é caminho não. Naim também não era caminho. Mas Jesus, certamente guiado pelo Espírito Santo, ele vai até Naim. Ele vai até aquela cidade. E quando Jesus chega na porta da cidade, havia uma multidão vindo de lá para cá com um caixão. Quem estava no caixão? O filho de uma viúva. Aliás, não é o filho de uma viúva, é o único filho de uma viúva. Os enterros eram feitos do lado de fora da cidade. Por questões sanitárias, os cemitérios eram construídos sempre do lado de fora da cidade. E as cidades tinham muros e portas, por causa do histórico de batalhas. Então toda a cidade tinha muros e portas. E na porta de uma cidade acontecia duas coisas muito importantes: o comércio e as decisões judiciais. Uma pessoa cometia um crime, onde que ela era julgada? Na porta da cidade. Uma pessoa entrou numa disputa de terra, onde que aquela disputa de terra era julgada? Na porta da cidade. Alguém queria comprar alguma coisa, onde que ele ia comprar? Na porta da cidade. Onde os negócios aconteciam? Também na porta da cidade. A porta de uma cidade, naquela época, era o lugar de decisões, tanto jurídicas como comerciais. E quando Jesus chega na porta de Naim, ele encontra essa multidão trazendo um caixão. E a dor daquela multidão era uma dor profunda, não só pelo rapaz que havia morrido, mas também pela mãe que tinha ficado viva, que já não tinha marido e só tinha esse filho. Naquela época as mulheres não trabalhavam, eram sustentadas pelos maridos. E a única chance daquela mulher, não tinha
não tinha INSS, não tinha previdência, não tinha seguro, não tinha nada do que nós temos hoje. A única chance de sobrevivência de uma viúva era ou se casar novamente, que não era fácil, ou os seus filhos, que ajudavam a sustentá-la. Essa mulher é viúva e perde o único filho. Aquela mulher, ela não chora apenas pela morte do filho. Ela chora pela desilusão do que iria acontecer com ela amanhã. Ela sabia que ela ia enterrar aquele filho e que ela ia voltar para dentro da cidade, e ela não sabia como ia viver. Ela não sabia como ia sobreviver. Além de ter que lidar com a dor, da falta, da saudade, do luto, ela tinha que lutar agora para sobreviver. E como? Ela não podia trabalhar. Muitas viúvas começavam a se prostituir, porque era uma das poucas maneiras que elas encontravam de sobreviver. Uma mulher viúva, ela não ia ser amparada por uma outra família. Isso não existia na época. Não tinha um programa social, não tinha um programa da prefeitura, não tinha um programa do governo, não tinha nada, meu irmão. E aquela mulher chora copiosamente porque ela está enterrando o único filho, e ela não sabe mais agora como é que vai viver. E aquela multidão se compadece da dor daquela mulher. De alguma maneira todo mundo conhece um pouquinho da história dela, da história do filho. Quando a Bíblia fala que uma multidão seguia, eu estou para te dizer que era praticamente a cidade inteira, que estava ali com aquela mulher chorando a dor, chorando o luto, chorando a perda, e levando aquele caixão, aquele homem, aquele rapaz, para ser enterrado para fora da cidade. E do lado de lá vem Jesus. E Jesus também não está sozinho. Jesus tem uma multidão com ele, de discípulos e de seguidores. Diga comigo, de um lado, diga a multidão da morte. Diga do outro lado, a multidão da vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, gente? Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse para Marta, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta, crê somente. Ele disse, e ele disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, imagina o choque de ambientes, porque de um lado, choro, tristeza, dor, luto, perda. E do outro lado, alegria, cânticos. Eu imagino que a caravana que andava com Jesus era festa. Eu acho até que tinha muita comida, vocês não acham não? Eu acho que de vez em quando gritava uma senhorinha, ei galera, quem quer biscoito frito aí? Vocês não, Jesus, eu queria estar nessa multidão, viu? Aquela senhorinha falava, quem quer biscoito frito aqui, ó, tá quentinho. E aqueles discípulos, e aqueles seguidores de Jesus levantavam a mão e falavam, eu quero. E a outra irmãzinha gritava, eu trouxe um café, ô glória. Aí o irmão falava, eu não tomo café, porque não sei o quê. Tem que orar por ele, né, Fabiano? Aí o outro gritava assim, não, mas eu tenho chá, ô glória, tem chá também. Maravilha. Aí o outro irmão falava, mas eu estou de jejum de café e de chá. Aí de repente gritava o outro, falava, mas eu também trouxe suco natural. Aí o outro falou, eu até tomo de tudo, mas biscoito frito me faz mal. A outra irmã gritava, mas eu fiz pão de queijo. Eita glória! E aquela caminhada gostosa, e eles contavam os milagres de Jesus, e Jesus contava coisas do reino, dava uma paradinha, Jesus dava um ensinamento, orava por alguém, continua a caminhada. Quem gostaria de fazer parte da caravana de Jesus? Deixa eu ver. Irmão, você faz. Você só faz nesse tempo, mas você faz. E eu vou dizer para você, é maravilhoso fazer parte da caravana de Jesus. É maravilhoso fazer parte do povo de Deus, é ou não é, gente? É maravilhoso estar na caravana da vida, na caravana da igreja, na caravana do reino de Deus. Quem vai para São Paulo agora em julho com a gente? Deixa eu ver. Não. Irmão, vai ser maravilhoso. Imagina dentro daquele ônibus, como é que vai ser, hein?
Como é que vai ser? Um conta uma história, o outro conta outra história, um puxa um pandeiro, o outro pega o violão, e aí revela uns ministros do louvor que a gente não sabia, e uma irmãzinha que canta, que nunca veio aqui para cantar, o outro irmão que tem uma voz boa, o outro que sabe tocar violão, ninguém sabia, e começa aquela farra, coisa maravilhosa do mundo. Essa é a caravana de Jesus. E eles estão em festa, clamando, orando, cantando, louvando, contando história, e de repente vai chegando perto da cidade de Naim, e eles começam a perceber que o ambiente está ficando diferente. Eles começam a escutar lá no fundo um barulho de choro, um som de alguém gemendo, chorando, e eles começam a fazer silêncio, começam a se aproximar, e de repente eles percebem que não é uma pessoa só que está chorando, tem mais gente chorando. Eles acham estranha aquela movimentação, e quando eles chegam na porta da cidade, que coincidência ou não, é exatamente no lugar onde as decisões daquela cidade eram tomadas. Eles se encontram ali na porta, e as duas multidões se chocam. E eu quero perguntar para você, antes de ler o resto, na caravana da vida e na caravana da morte, quem você acha que vai prevalecer? Diga comigo: a vida. Diga: a vida vence a morte. Diga: a ressurreição vence a morte. E eles, aquela multidão, até por respeito, eles fazem silêncio. E eles se juntam. Se aproximou da porta da cidade, viu que alguém havia morrido, era chegado para fora da cidade, o filho único de uma viúva, uma considerável multidão estava com ela. Verso 13 diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Sabe o que mexe comigo aqui? É que Jesus, antes de fazer qualquer coisa com relação ao rapaz que tinha morrido, Jesus sente a dor da mãe, da mulher. A Bíblia diz que ele se compadeceu dela. Jesus não chega resolvendo: ei, para com isso, levanta logo aí, morto. Não. Jesus acolhe aquela mulher. Jesus acolhe a dor daquela mulher. Jesus respeita a dor daquela mulher. Jesus respeita as lágrimas daquela mulher. Querido, Deus não vai chegar na tua vida só resolvendo o problema, não. Primeiro Ele vai acolher tuas lágrimas. Ele vai compreender a tua dor. Sabia? Deixa eu te falar, não tem lágrima e não tem dor que não mereça a atenção do Senhor. Ele vai acolher as suas lágrimas e Ele vai acolher a sua dor. Talvez você diz assim: eu não sei nem porque eu estou chorando, porque nem digo, não, meu irmão. Se você está chorando é porque está doendo, e se está doendo, o Senhor vai se compadecer da sua dor. Não existe choro insignificante, não existe dor insignificante, porque a dor é sua. Só quem tem dor sabe, só quem está no problema sabe, só quem está no luto sabe, só quem está na crise sabe. Né? Alguém pode olhar e dizer: você é mole demais. Não. Jesus era o único que tinha talvez a autoridade de dizer: ei, mas que moleza, hein? Eu cheguei, gente, está resolvido, esse homem vai ressuscitar. Não. Jesus não resolve as coisas dessa maneira. Primeiro Jesus acolhe a dor daquela mulher. Deixa eu te dar uma palavra. Deus vai entrar na tua vida. Deus vai entrar na tua história. Deus vai entrar nessa situação, e Ele não vai só entrar, Ele vai resolver esse problema, mas Ele primeiro vai acolher tua lágrima, vai acolher a tua dor, vai consolar você, vai resolver as questões do teu coração, e depois Ele vai ressuscitar o que está morto. Pode aplaudir mesmo ao Senhor. Primeiro Jesus acolhe, Ele se compadece dela, e Ele diz para ela: não chore. Eu sei que parece estranho, né? Você falar com a mãe que perdeu um filho para não chorar, né? Mas esse não chora é porque aqui, quando a gente lê o texto, fala: mas também Jesus, né? Olha que coisa, por que falou isso com a mulher? Não. Essa expressão talvez a tradução nem seja essa, do original. Talvez lá do grego,
a expressão seja uma expressão de consolo. É porque nós usamos essa expressão, não chore, mas é uma expressão de acolhimento, é uma expressão de dizer, tem esperança, calma, as coisas vão solucionar, calma, as coisas vão chegar no eixo, calma, as coisas vão ter um fim, essa situação vai se resolver, calma. Calma, Jesus está falando para essa mulher, eu entendo a sua dor, eu acolho as suas lágrimas, eu acolho a sua dor, mas espera, tenha um pouquinho de paciência, já vai se resolver. Eu sei que você está ansiosa, eu sei que você está aflita, eu sei que você está desesperada, mas espera só um pouquinho, que algo vai acontecer. Acalma teu coração. E eu sinto aqui, meu irmão, no meu espírito agora, que você que veio nesse culto, nessa noite, nessa igreja, está nesse lugar junto comigo, eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus está dizendo para você, ainda que esteja doendo, ainda que você esteja desesperado, ainda que você esteja aflito, ainda que você não tenha esperança, ainda que você não saiba como as coisas vão se resolver, calma, espera um pouquinho, enxuga as lágrimas, porque já o milagre vai acontecer na sua vida. Olha para quem está do seu lado, diga, eu sei, irmão. Não, fala, seja um instrumento de Deus agora, vai. Diga, eu sei, irmão, que quando a gente está no meio do problema, a gente não vê a solução, a gente não enxerga a saída, a gente só sabe chorar, é muita dor, é desespero. Fala, mas calma. Fala de novo para ele, fala, calma. Dá um choque assim, fala um calma com pressão, vai. Calma, irmão. Calma. Faz assim com a mão, fala assim, calma, irmão. Calma. Eu entendo. Calma. Não, calma. Não chore. Calma. Tá calmo? Pergunta para ele, tá calmo? Fala, agora Jesus vai fazer. Primeiro Jesus trata quem está sendo atingido, para depois ele resolver o problema. Primeiro Jesus acalma, primeiro Jesus consola, primeiro Jesus dá o ombro, primeiro Jesus acolhe o choro, primeiro Jesus conforta, primeiro Jesus, olha como é que ele fez com Marta e Maria, foi do mesmo jeito. Ele diz, calma, seu irmão, ele vai ressuscitar, calma. Elas disseram, não, nós sabemos, ele vai ressuscitar lá na ressurreição do último dia. Jesus, não, eu sou a ressurreição e a vida, calma. Lembra de Jesus com Jairo, aquela menina estava morta, tinha 12 anos, a filha de Jairo, e ele diz, Jairo, calma, Jairo, calma, sua filha não morreu, ela só está dormindo, Jairo. Calma, eu vou lá resolver o problema, mas eu preciso que você primeiro esteja calmo. Eu preciso primeiro que você abaixe os teus ânimos. Eu preciso que você coloque as emoções no lugar. Eu preciso que você acomode esse coração desesperado. Dê uma ordem para a tua alma se acalmar, porque eu vou operar, mas eu vou operar depois que você acomodar as suas emoções. Jesus faz isso, quase todos os milagres é assim. E ele fala para a mulher, calma mulher, não chora não, calma. Versículo 14. Então aproximou-se e tocou no caixão. Jesus foi lá e botou a mão no caixão. Os que carregavam pararam. E Jesus disse, agora ele vai no problema. Qual era o centro do problema? O cadáver, o morto, o óbito. O centro da crise estava naquele homem que havia morrido, que estava causando toda uma crise ao redor. Mas o centro, o eixo, é o homem. Primeiro Jesus resolve o ambiente, agora Jesus vai tratar a causa. Olha que coisa. Por isso que tem coisas que demoram a acontecer na nossa vida, porque primeiro Jesus está tratando o ambiente, para depois tratar a causa. Por isso que tem coisas que demoram, que Jesus está tratando o ambiente, Jesus está acalmando o ambiente, para depois tratar o problema. Você vê que quando os discípulos foram acordar Jesus,
Que diz eles que a tempestade ia afundar o barco. Primeiro Jesus dá uma lição de moral neles. Ei, mas até quando eu vou estar com vocês, geração incrédula? Jesus dá um sermão para eles primeiro, para depois acalmar o mar. Se Jesus fosse na pilha dos discípulos, né? Não. Primeiro ele dá um sermão, primeiro ele prepara o ambiente, depois ele acalma o mar. Aqui Jesus primeiro consola a mulher, agora ele toca no caixão e agora ele dá uma ordem. Ele diz: jovem, eu ordeno a você que se levante. Que cena, hein, irmão? Que cena, hein? Eu fico imaginando quem estava do lado, escutando um negócio desse. Jesus mandando o morto levantar. Imagina. Um olho desse tamanho assim, ó. Porque se não levanta, olha o caos. Depois de Jesus ter parado a multidão, consolado a mulher, toque o homem não levanta, imagina o caos. Agora se levanta também, imagina o caos também. Porque não é todo dia que levanta um morto do caixão, né, irmão? Desse jeito, né? Mas ele dá uma ordem para o jovem, ele fala: eu te ordeno que levante. Olha o verso 15. E a Bíblia diz: o jovem sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Pode dar um aplauso aí. Agora, que curioso, né? O centro do problema é o menino. O alvo de Jesus é a mãe. Coisa. O centro do problema é o menino. Mas Jesus não trabalha pelo problema. Jesus trabalha pela mãe. Tanto que ele chega e conversa com a mãe, e agora que resolve o problema, ele entrega o menino para quem? Para a mãe. Jesus não foi em Naim por causa do menino. Jesus foi em Naim por causa da mãe. Jesus não se move por causa do problema. Jesus se move por causa de você. Entende isso? Quem está entendendo diz amém. Se Jesus chegasse lá e conversasse com o menino, era sinal que Deus se move por problemas. E Deus não se move por problemas. Deus se move por pessoas. Deus se move por você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala: ele não se move por problemas. Ele se move por você. Fala: ele está preocupado com problema não, meu irmão. Fala: para Deus não existe problema, meu irmão. Fala: para Deus não existe crise, para Deus não existe morte, para Deus não existe doença. Deus está preocupado é com você. Por isso que o diálogo de Jesus não é com o rapaz, é com a mãe. O diálogo de Jesus não é com o diabo, é com você. Jesus não tem compromisso com o inferno, nem com Satanás. Ele tem uma aliança com você, meu irmão. Ele trabalha por você. Ele morreu por você. Ele ama você. Ele quer abençoar você. Ele quer transformar a tua vida, a tua história. Ele está fazendo e vai fazer por você. Não por problema, por você. Você pode dar um aplauso ao nosso Deus? Ah, Deus. Registra isso na mente do teu vizinho aí. Fala: Deus não se move conforme o problema. Fala: Deus se move por você. Fala: Jesus não trabalha para problema. Fala: dele trabalha por você. Trabalha por mim. Trabalha por você. Aqui tá claríssimo. Aqui tá claríssimo. Que o alvo não é o rapaz. Que o alvo é a mãe. Aí, que coisa interessante, né? Que a Bíblia fala que o homem sentou e começou a falar. O que será que ele falou, hein? Será que ele levantou e falou: não, eu estava num sonho agora? O que será que ele contou e falou: então eu estou com uma fome? Eu acho que foi isso, não foi? Ou então: oi galera, onde vocês estão me levando? Ou então ele levantou e começou a espirrar, falando: nossa, eu sou super alérgico com essas flores aqui que vocês colocaram. Ou então olhou para a roupa e falou: não, me colocaram em mim logo essa roupa que é o que eu menos gosto. Eu não sei o que aconteceu. Mas quando a Bíblia diz que ele se levantou e começou a falar, sabe o que a Bíblia está nos ensinando? É que aquilo que está morto, quando vive, começa a dar testemunho.
quando Deus ressuscita áreas da sua vida, aquilo que estava morto e passa a estar vivo, passa a dar testemunho do poder de Deus. Por isso que ele começou a falar. Você vai começar, aquilo que hoje é luto, vai dar testemunho. Quero ouvir um amém aí. Aquilo que hoje está morto, amanhã vai estar vivo, vai dar testemunho, vai falar de Deus, vai falar de Jesus, vai falar do poder de Deus, vai falar, vai dar testemunho. A Bíblia diz no verso 16: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? Agora não tem mais uma caravana da morte. Agora todo aquele povo faz parte da caravana da vida. Quem estava na caravana da morte fala assim para o pessoal de lá: ei, fiquei sabendo que vocês estavam comendo um pão de queijo, ainda tem aí? Por isso que a multidão que seguia Jesus só ia aglomerando, só enchendo de gente. Porque por onde Jesus passava, milagres aconteciam, e aqueles que faziam parte da caravana da morte passavam a fazer parte da caravana da vida. Quando você se converte, você passa a fazer parte da caravana da vida, da multidão que segue Jesus, e que vai ver milagres, e que vai presenciar coisas grandes do poder de Deus. Quero ouvir um amém aí. Fala para quem está do seu lado, fala: quem caminha com Jesus vai presenciar milagres, vai presenciar curas, vai presenciar libertação, vai presenciar coisas extraordinárias. Quanto mais você está no meio do povo de Deus, tem gente aqui que um dia está na célula, outro dia está no culto, outro dia está na célula, outro dia está no culto, outro dia está na reunião, outro dia está na célula, outro dia está no culto. Ei, irmão, você só está com o povo de Deus? Então você vai presenciar muito milagre no decorrer da tua caminhada. Muito milagre. Muito milagre. Eles começaram a louvar a Deus e diziam: um grande profeta se levantou entre nós. E diziam: Deus interveio em favor do seu povo. Verso 17, para fechar, diz: essas notícias sobre Jesus espalharam-se em toda a Judéia e região e circunvizinhança. Quantos creem nessa palavra de Deus? Quantos acreditam que o Senhor se compadece da tua dor? Quantos creem que o Senhor pode ir até Naim? Talvez você fale: nossa, bispo, mas eu moro tão longe. Meu bairro é o último. Minha rua é a última do bairro. E minha casa é a última casa da rua. Eu moro lá no último bairro, na última rua e na última casa. Se for necessário, Jesus vai até Naim para entregar a resposta para uma mulher. Sabe o que eu creio no mundo espiritual? A Bíblia não diz isso, mas eu posso compartilhar minha fé com você? Jesus ouviu o choro daquela mulher. O que moveu Jesus até Naim? Clamor da alma daquela mulher. Eu nem sei se aquela mulher chorava para fora, irmão, porque há dores na nossa vida que são tão profundas que a gente não consegue nem colocar lágrima para fora. Mas ele ouviu a alma daquela mulher. Eu imagino Jesus na rota com os discípulos dizendo assim: galera, vamos ali em Naim. E o pessoal dizendo assim: Jesus, mas não é caminho. Não, vamos ali. Não, Jesus, mas está fora do caminho. Não. Só vem. Algo está me movendo para aquela cidade. Eu creio que era o choro daquela mulher. O rapaz estava morto, mas aquela mulher estava viva. O nosso Deus é um Deus de vivos. Ele ouviu o choro daquela mulher.
se compadeceu e foi ao encontro dela. E eu creio, meu irmão, que Deus fará o mesmo com você. Todo mundo aqui tem alguma coisa que está te incomodando, irmão. Enquanto a gente está nessa terra, sempre tem um incômodo na nossa alma. Sempre tem alguma coisa que não está legal. Sempre tem alguma coisa que está divergente, sempre tem alguma coisa que está incomodando, sempre tem alguma coisa que está nos causando tristeza. Mas o Senhor, Ele já ouviu o seu choro. E Ele vai ao seu encontro e vai ressuscitar o que está morto. Se você crê nisso, Ele vai fazer isso hoje. Ele vai fazer isso agora. Ele vai fazer isso nesse tempo. E levantar tudo que está morto. E aquilo que está morto vai testemunhar em teu respeito. Você tem fé nisso? Você crê nisso? Então fique de pé no seu lugar.